Essa transmutação, pelo que eu vejo, nós estamos em plena época de transmutação. Mais lá para frente vamos falar muito sobre isso, a questão das épocas, dos tempos, dos ciclos, das eras. Tem uma era para cada coisa, então é muito importante saber para que servem essas eras, para que servem esses ciclos. São ciclos e mais ciclos dentro de outros ciclos, ciclos menores dentro de ciclos maiores. Então existem ciclos de 7 anos e até ciclos de milhares de anos. Então, tudo isso é muito importante para a gente compreender que existe uma evolução, e assim como está escrito que haverá uma nova terra, um novo céu e um novo sol, haverá também um novo homem. Esse homem está sendo formatado. Eu sempre digo que discordo do que está escrito, totalmente discordo do que está escrito com a Gênese, que diz que Deus criou o homem, porque isso não é verdade, ele ainda está sendo criado, e isto é demorado dessa forma por muitos motivos. Um deles é que o homem foi criado pelo Criador apenas em essência. A semente foi criada pelo Criador universal, arquiteto do universo, como queiram chamar. Mas todo o restante, a personalidade, todas as experiências de vida, isso se deve e é inteira responsabilidade de cada um. Cada um de nós é que está se formatando individualmente. Então é justamente por isso que aí nesse ponto a crença de que Deus está interferindo na vida de cada um é uma crença católica, uma crença do antigo cristianismo e do atual, porque isso não acontece de forma alguma. Ele não interfere, ele apenas cuida da semente para que ela desenvolva. Mas cada ser humano está enquadrado dentro da lei do livre-arbítrio que ele mesmo criou, e que este livre-arbítrio autoriza a ele, como se não digo autoriza, mas proíbe que ele possa interferir na vida de cada um da forma com que as pessoas pensam que interferem. E isto não acontece assim de forma alguma, porque senão ele estaria violando suas próprias leis. Então nenhum ser no universo pode interferir na sua vida sem que existam condições adequadas para isso. Em termos de população geral do planeta, mesma coisa. Não há interferência alguma da questão divina. Existe interferência individual dentro de certas configurações, de certas questões individuais, mas isso não vale para todos. Hoje a mente humana é muito controlada, muito influenciada, principalmente pela mídia. E existem planos e projetos que vêm sendo colocados em prática há muito tempo, e futuramente a gente vai falar bastante sobre isso também, que estão, como vocês sabem, com os alimentos todos com agrotóxicos pesadíssimos, remédios alopáticos que são feitos e criados para deixar todo mundo meio dopado,
até as emoções e os pensamentos das pessoas estão sendo influenciadas por esquemas complexos que existem nos bastidores da vida. Tudo isso também iremos comentar em relação ao processo evolutivo de cada um dentro da sua caminhada de desenvolvimento da consciência e autoconhecimento. Então, existe realmente um sentido da vida, e o principal sentido da vida é o autoconhecimento, é a evolução. E existe uma verdadeira vida. Então é necessário uma profunda mudança nos conceitos arcaicos, humanos, principalmente sobre a vida e suas interações, sobre a forma como os relacionamentos sociais são vistos, pois os antigos padrões não servem mais para a nova identidade planetária. Existe uma unidade planetária, que é uma coisa que vamos falar muito também, e você deve conceber mentalmente a extensão dessa palavra em relação a todas as coisas, inclusive aos seres humanos, pois a unidade de consciência, ela não está somente para os seres humanos, mas para os animais, para toda a natureza. E existe uma fantástica e invisível conexão que precisa ser respeitada. As pessoas pensam que elas são indivíduos, que a vida delas é individual, mas não é. Existe uma rede, existe uma conexão invisível que a percepção muito embotada de cada um não consegue perceber ainda. E existe uma série de outras coisas que depois eu irei mostrar também, que relaciona-se com a capacidade de percepção das pessoas, do porquê desse processo que é chamado, a gente vê isso muito aqui na internet, falando da Matrix. A Matrix está relacionada a um processo que interliga a primeira, segunda, terceira e quarta dimensão, e é muito importante todos entenderem como é que isto funciona, como que é o mecanismo disso, como que os seres que querem o domínio da consciência humana, eles conhecem isso e como que eles usam todo esse esquema para tentar fechar totalmente o controle sobre a mente humana. Então, temos que falar muito sobre quem são esses seres, quais são os seus propósitos, por que eles estão aqui, o que eles estão fazendo para alcançar isso e por que ainda não conseguiram. Então, como vocês podem ver, é muita coisa a ser transmitida. E tudo isso relacionado com estes finais dos tempos, finais de ciclo, onde a verdade está sendo revelada, as informações que sempre foram escondidas das pessoas, principalmente pelas religiões, estão vindo à tona, estão surgindo por todo lado, descobertas incríveis. Chegará momentos em que a igreja não conseguirá mais manter esta grande mentira que eles sempre passaram para as pessoas. Então, uma nova e verdadeira imagem da vida irá surgir, abrindo a possibilidade da realização, então, verdadeiramente de um novo mundo, uma nova terra, um novo homem, sob a luz de um novo sol em um novo céu. E essas últimas palavras que eu disse também são outros assuntos que iremos falar bastante e explicar detalhadamente como é que isso funciona. Bom, aqui vocês estão vendo a rede extratonal terrestre. Esta rede é uma rede energética que interliga todas as formas de vida do planeta.
todas sem exceção. E esta rede daqui, que vocês estão vendo, que funciona mais ou menos como está aí na imagem, ela também está interligada a outros mundos, outros planetas, outras estrelas, pelo universo afora. A conexão que existe, ela não é somente de um planeta, ela se espalha para fora. Então existem as leis planetárias, existem as leis cósmicas, existem as regras, existem esquemas e existem sistemas de controle de tudo isso. Essa administração cósmica não é uma coisa mágica, não é uma coisa assim como os religiosos acreditam que seja uma coisa assim, como é que eu vou dizer, divina, mágica, uma coisa que não pode se entender. Não pode sim, perfeitamente que se pode. Não na totalidade, mas dá para se ter uma noção muito profunda, uma noção muito aproximada de como é que isso acontece. Então, também iremos falar sobre isso e falar sobre a importância que é quando falamos sobre preparação do corpo de luz, como é que isso se dá e como é que ocorre essa conexão com essa rede axiatonal do planeta. Então é muito importante que cada um seja religado a esta rede. As pessoas estão desligadas desse processo, eu não digo todas, mas a maioria está desligada do processo natural da vida do planeta. Então essa é uma rede de luz e é necessária uma reconexão, uma religação de pureza. E é dessa palavra religação que surgiu o termo religião, que foi muito mal compreendido e muito mal usado por todas as religiões da Terra, com exceções de algumas que têm esse conhecimento e usam. E eu poderia citar aqui, por exemplo, o budismo, que conhece tudo isso com bastante profundidade, que é uma religião que nem poderia quase ser chamada de religião, porque eles são muito avançados nesse conhecimento. Já que o termo religião, ele ficou assim um tanto limitado diante de tantas religiões no planeta, e a cada ano surgem muitas outras. Então essas religiões, elas por estarem sempre passando informações truncadas e mal compreendidas, invertidas e mal utilizadas com segundas intenções, acabaram deturpando e sujando de tal maneira as grandes verdades que fica difícil para as pessoas compreenderem como é que realmente que a coisa funciona. Bom, então vamos lá numa introdução agora. Então, nem sempre os conceitos científicos são exatamente aquilo como se pensa que é. As pessoas costumam ficar muito apegadas à opinião científica. Então a gente sempre vê isso, pessoas citando essas questões, vamos ver a opinião científica. Não podemos levar 100% ao pé da letra a opinião científica, porque eles são muito cartesianos, são muito limitados ao que é ensinado nas universidades. E o que é ensinado nas universidades funciona dentro de um capitalismo, funciona dentro de controles, funciona dentro de um materialismo muito grande. Então, é importante a gente ouvir a opinião científica, mas sempre com um pezinho atrás, porque pode não ser aquilo que está sendo mostrado. E tratando-se da questão da missão de cada um, que
que eu acho que é uma coisa extremamente importante, que precisamos falar também sobre isso, é que cada um se conheça mais e aprenda a entender os processamentos que ocorrem dentro dela, não somente fisicamente, mas principalmente em termos mentais, emocionais. E é muito importante que ela conheça o funcionamento dos seus cérebros espirituais. E disso nós vamos falar bastante futuramente, porque essa parte inicial toda é justamente para a gente conseguir passar para vocês uma plataforma de entendimento, ferramentas de entendimento suficientes para poderem entender o restante das coisas que vamos mostrar. Existem ensinamentos muito profundos, mas se vocês não entenderem, não tiverem esses conceitos básicos já formados sobre os mecanismos dos sistemas universais, essa segunda parte não tem como mostrar, porque não iriam entender nada. Então, cada um tem um grande tesouro dentro de si mesmo, cada um é uma pedra preciosa, cada um tem uma energia divina dentro de si, e todos esses conjuntos de pedras preciosas de todo o planeta é que formarão uma nova raça na Terra. Essas pedrinhas são as luzes da divina essência, o reflexo do Criador dentro de cada um. Então é muito importante entender tudo isso e de que forma que esse Criador interage com cada um, para que possam trabalhar dentro de uma realidade melhor no seu cotidiano, no seu dia a dia, sem essa fantasia toda ensinada pelas religiões. Como ponto inicial nesse estudo, é muito importante então você compreender que a vida humana por si só é um paradoxo, tão paradoxo quanto a questão do voo do besouro. Como eu disse, o besouro não poderia voar, mas voa, e isso é um paradoxo. E paradoxo é uma coisa que parece que é, mas não é, ou parece que não é, mas é. E praticamente todas as filosofias estão calcadas em cima do grande paradoxo, inclusive as leis universais. Então, é muito importante a gente começar a entender a existência desse paradoxo e, a partir daí, poder partir para a compreensão do porquê que isto é assim. Porque a vida de vocês está construída em cima desse paradoxo. Então, durante todo o nosso curso, você irá entender esses aspectos interessantes e com certeza você já deve ter tomado consciência de alguns deles, mas pode ser que não tenha dado a devida importância a isso. A mente das pessoas na Terra foi condicionada durante alguns milhares e milhares de anos em refletir apenas de forma concreta, sentir a matéria densa e tocar nas coisas. E isto foi assim e continua sendo assim, e a mente das pessoas é desenvolvida em cima de uma percepção tátil. Tanto é que existe a frase, só acredito vendo. Então, isso significa que as pessoas estão
a crença delas está muito fundamentada na matéria, naquilo que ela pode tocar e sentir. Com o tempo, isso vem passando por mudanças. Por exemplo, o que você vê no cinema, você não pode tocar o que está vendo na tela do cinema, ou da TV, ou do computador, mas nem por isso ela deixa de acreditar que aquilo existe, que está lá. Então, nas questões espirituais e energéticas, também é válida essa informação, principalmente porque a percepção tátil e a visão, elas funcionam dentro de um raio de frequência de eletromagnética muito baixo dentro de todo o espectro das frequências. Então, eu diria que em torno de 2% apenas do que existe. Uma abelha, por exemplo, enxerga muito mais que um ser humano. Então, a visão do ser humano hoje, até hoje, acreditando nesse processo de que precisa ver as coisas para acreditar, que precisa tocar naquilo para acreditar, acabou se tornando um bloqueio, um atrapalho muito grande na sua própria evolução. Infelizmente, a nossa ciência está muito fundamentada em cima desses dois conceitos, e é preciso mudar isso. Isso porque nós temos apenas 5 janelas para o mundo. O ser humano só consegue perceber essas coisas do mundo mais concreto através dessas 5 janelas, que são as percepções sensoriais, a visão, o tato, o paladar, o olfato e por aí em diante. Podemos então perceber que pessoas que não têm visão, que não têm audição, que já perderam grande parte do seu relacionamento direto com o mundo exterior. Se ela perdeu o tato também, o olfato, não sentir cheiro nenhum, ela se torna prisioneira dentro dela própria. Já pensem e analisem sobre isso. Então, são 5 sentidos limitados, e são muito limitados porque hoje em dia, como eu disse no início, com tanto agrotóxico, com tantas radiações, com tantas coisas que existem, sons muito altos, a capacidade de funcionamento dessas 5 janelas de percepção do mundo externo se reduziu muito. E isto atrapalha bastante o andamento do processo evolutivo. Então, para efeito apenas de informação, eu gostaria de deixar registrado aqui uma frase que na verdade é um nome chamado Unidade Androide Biocibernética. Esse termo é utilizado pelos seres superiores que cuidam da vida na Terra, e eles dão esse nome ao corpo humano. O corpo humano é uma máquina, é um androide biocibernético de uma tecnologia muito avançada, e onde um espírito ele é desenvolvido de tal forma que tenha condições de servir de veículo de uma consciência extrafísica para poder se manifestar no mundo da forma, no mundo físico. Então, sem esse corpo, um ser espiritual não tem condições nenhuma de se relacionar com o planeta. Ele precisa de um corpo para isso. Então, voltando um pouco ao paradoxo, como neste mundo 2 forças são atuantes simultaneamente, que é o material e o espiritual,
elas confundem a mente racional das almas encarnadas, pois não conseguem mais distinguir onde elas começam e onde terminam, em que ponto de passagem de uma para outra. Então eu coloquei essas imagens aí justamente para a gente trabalhar um pouco nessa questão que está bastante relacionado até com a neurolinguística. Como vocês podem ver essa imagem, ela é um paradoxo. Você não sabe onde ela termina, onde ela começa, e se ela está subindo, se está descendo, e acaba se tornando então uma imagem que muitas vezes as pessoas veem coisas no cotidiano que são correspondentes justamente a esse tipo de imagem. Assim como também existem conceitos e existem teorias sobre determinadas coisas que geram muitas dúvidas, que geram muitas discussões, porque cada um vê de uma forma diferente. Então essas duas imagens que vocês estão vendo são um símbolo real disso. Então ninguém sabe aonde começa a matéria e aonde termina o espírito dentro de cada um de nós. E é muito difícil de responder essa pergunta. Para tanto, teríamos que ter um profundo conhecimento sobre a anatomia oculta, e mesmo assim talvez não fosse possível, já que a vida em um ser humano é algo imensamente complexo, e o indivíduo teria que ter um profundo entendimento da própria mecânica das energias da vida para poder chegar a esse entendimento. Mas depois, na continuação do que vamos mostrar aqui, vocês vão poder começar a ter as bases de um entendimento mais profundo, de poder compreender por que a humanidade está do jeito que está. Segundo estudos da genética, da medicina, do genoma humano e das próprias leis da mecânica, da probabilidade, a possibilidade do surgimento da vida na Terra, de acordo com estas ciências, é a mesma probabilidade de você subir em um prédio com 10 andares e lá de cima jogar um maço de baralhos para baixo e todas as cartas caírem uma ao lado da outra na sequência correta e com todos os lados das figuras voltados para cima. E isto representa realmente um grande paradoxo, porque a coisa, segundo a ciência, funciona desse jeito, ou seja, é impossível, mas a vida brota por todos os lados, mostrando que o ser humano tem muito o que aprender ainda sobre as leis da vida. Enquanto a humanidade não se abrir para um entendimento superior, não deixar o mundo da casualidade, como a ciência costuma trabalhar, e entender que não existe o acaso, nunca existiu e nunca vai existir, o que existe são coincidências, ou seja, são coisas que se incidem no mesmo ponto. São coisas que se convergem ao mesmo ponto, e quando elas se encontram dentro de uma determinada configuração, brota-se vida, surge uma consequência ou uma causa maior, que é chamada mecânica causal da vida maior. Outro ponto muito importante que nós precisamos destacar aqui para início desse entendimento todo. Isto está na linguagem humana. Vocês vão ver depois, quando começarmos a falar sobre outros assuntos mais complexos, que é necessário a utilização de outras linguagens, termos,
às vezes montados especialmente para poder utilizar, porque não existe na Terra nomes ou terminologia para assuntos ligados à divindade ou à consciência maior. Então a linguagem humana ela foi criada e desenvolvida a partir de sons guturais do homem primitivo. Ele iniciou a comunicação com seus semelhantes através desses grunhidos, ainda há milhões de anos atrás, de uma forma ainda muito primitiva, e essa linguagem foi se aprimorando muito lentamente com o passar do tempo, porque até aproximadamente, eu tenho que dizer para vocês que a vida na Terra praticamente se extinguiu por 3 vezes. Da última vez, quando a humanidade começou a se formar novamente, vindo da Idade da Pedra, foi há 450 mil anos atrás, mais ou menos, quando chegaram na Terra um grupo dos Anunnakis, vindos de um planeta chamado Nibiru, e aqui começaram o desenvolvimento da vida, de uma nova vida, aproveitando uma mudança no código genético dos seres, dos homens primitivos que existiam aqui então, que eram muitos primitivos, chamados Homo erectus. Futuramente a gente vai falar bastante desse ponto. Então, até 450 mil anos atrás, na chegada desses seres, raças muito mais primitivas habitavam a Terra. Por volta de entre 70 e 90 mil anos atrás, foi que começou o desenvolvimento de um novo processo de vida que a ciência chama de elo perdido, porque foi exatamente na época em que os cientistas genéticos dos Anunnakis fizeram as mudanças em pouquíssimo tempo. Eu, quando falo pouco tempo, isso pode significar algumas dezenas ou centenas de anos. Então, eles desenvolveram e criaram o Homo sapiens, que é originado do Homo erectus. Bom, tudo isso está relacionado com a fala, porque a fala humana, uma forma de comunicação ainda muito primitiva, a partir de, vamos colocar aí 90 mil anos atrás, para cá, passou a ter um desenvolvimento extremamente rápido e muito grande. Só que a linguagem sempre se referia a coisas que eles viam e tocavam. Então, é uma linguagem relacionada à matéria. E continua assim até hoje. Porque quando se trata de coisas chamadas deuses, assuntos divinos, ainda assim eles sempre se procura colocar uma conotação, um conceito dentro dos limites dos conceitos das mentes, que não conseguem ainda se abrir para um lado mais abstrato. Ou seja, os termos utilizados pela humanidade dessa época, os homens primitivos, sempre estiveram dentro do concreto. E quando se fala de assuntos de espiritualidade, metafísica, etc., é preciso se falar de coisas abstratas, e aí complica tudo, porque todos os assuntos, todos os termos utilizados, nomes são utilizados dentro do concreto, eles estão dentro de um processo analógico de comparação. Por isso que é comparado, por exemplo, que eu coloquei aí nessas fotos, antigamente do pires voador, dos pratos flying saucers, que foi chamado na ufologia, chamado de pires voadores, quando começaram a surgir assim
na tempos mais modernos sobre isso. Este é um grande exemplo do quanto que as pessoas utilizam analogia com coisas conhecidas para se referir e dar nomes para as coisas. Ou seja, elas pegam coisas que são abstratas, que seriam quase que o mesmo de pegar um elefante e colocar dentro de uma caixa de fósforo. Se compacta aquilo em 4 lados, pronto, está resolvido o problema. Só que limitou todo o conhecimento. Então é muito importante a gente não esquecer dessa questão de que é assim que funciona a mente humana. Tudo é super limitado. Sempre, inclusive nas religiões, eles fizeram isso, que é a questão que eu estava falando no início sobre Deus. Então o conceito da divindade do Criador foi colocado de forma quadrada, limitada. Então essa forma que o ser humano tem, essa visão sobre Deus, que sempre foi daquele homem velho, barbudo, sentado num trono, por exemplo, é colocar uma imagem mental de uma figura indescritível, impossível ser descrita pela mente humana, dentro de um conceito extremamente limitado que a mente humana trabalha. Como eu falei, é a mesma coisa que colocar o elefante dentro da caixa de fósforo e prender ele lá dentro. Então, um paradoxo também está aí explícito nessa questão. A mente humana, portanto, está formatada para compreender com mais facilidade apenas coisas, fatos e ideias simples que ela consiga imaginar como sendo algo concreto. Quando se trata de pensamentos, sentimentos, emoções que são abstratos, a mente tem grandes dificuldades de utilizar esses dados de informação. Então, este ponto eu quero que fique bem marcado para vocês, porque a gente vai precisar utilizar esse conhecimento lá para frente novamente. Os conceitos, vamos lá. Toda ideia surge a partir de um conceito, e todo conceito nasce a partir da somatória das informações retidas pela mente do indivíduo através das experiências vividas por ele. Vou repetir, toda ideia surge a partir de um conceito, ou seja, é uma ideia que a pessoa faz na cabeça, e essa ideia foi formatada pelas experiências de vida dele. Então ele cria um conceito a respeito de uma coisa. Vou dar um exemplo bem básico sobre futebol. Eu detesto futebol e o outro adora futebol. Tudo isso depende do como que uma figura, a pessoa vive, a vida que ela teve, o gosto que ela tem das coisas. Então ela forma um conceito sobre aquilo. Isto é válido para muita coisa, como por exemplo o prazer degustativo. Tem gente que detesta uma coisa e outro que gosta muito daquilo. Mas eu conheço pessoas que detestavam uma coisa e depois passaram a gostar muito. Outras que gostavam muito e deixaram de gostar. Então, tudo isso são também conceitos, porque o gosto, o sabor das coisas tem tudo a ver com uma forma da pessoa pensar a respeito das coisas, ou seja, tem tudo a ver com os conceitos que ela formou sobre determinadas coisas. Então, esses conceitos individuais, existem conceitos individuais, existem conceitos coletivos. Um grupo de indivíduos formam um conceito coletivo. Existem aqueles que adoram o PT e os que detestam o PT, e assim por diante, com outros partidos e outras coisas e outras formas. Então esse é
um assunto básico também, dessa plataforma onde iremos caminhar sobre ela, para poder entender melhor o ser humano e entender todo o contexto no qual ele está inserido. Vamos lá, todos esses conceitos, então, quando eles se tornam coletivos, pessoas influenciando pessoas, estamos criando um paradigma. Um paradigma é uma crença cristalizada em cima de alguma coisa, como é a questão de que o cristianismo, a Igreja Católica, criou uma imagem de Jesus, por exemplo, que é a imagem que todo mundo tem. Então, as pessoas são influenciadas por aquele paradigma, e é muito difícil de se quebrar um paradigma, porque ele possui raízes profundas no inconsciente coletivo e no inconsciente individual da pessoa. Então é preciso haver um grande trabalho em cima de conscientizações novas e profundas, e com ferramentas muito fortes para que esses conceitos comecem a ser modificados, esses paradigmas passem a ser modificados. E eu vou repetir novamente, um dos conceitos importantíssimos que é, sem dúvida nenhuma, eu posso provar isso, o conceito sobre Deus é um dos maiores entraves da evolução humana, e vocês vão entender e concordar comigo depois. A crença em Deus do jeito que ela existe na Terra é motivos, e sempre foi, para muita guerra, muita violência e muita desgraça em cima do ser humano. Então é necessário uma mudança nesse conceito, desse paradigma. E os seres superiores, e eu não estou falando de extraterrestre aqui não, eu estou falando de ultraterrestres, seres que são hiperdimensionais, são muito mais evoluídos que os extraterrestres, e eles não têm esse mesmo tipo de conceito que o ser humano tem. Então eu acho muito engraçado quando eu vejo depoimentos, por exemplo, dizendo de um bispo da Igreja Católica falando sobre ufologia, e ele dizendo que quando os extraterrestres chegarem aqui vai ser ótimo, porque vai aumentar o número de católicos, que eles vão convencer aos extraterrestres que o Deus deles é o maior de todos. Uma piada isso, de mau gosto. E realmente isso não existe. Bom, paradigmas, vamos falar mais um pouquinho de paradigmas. Dessa forma, muitos desses conceitos, com o tempo, foram se tornando cada vez mais fortes por se somarem uns com os outros, criando um padrão coletivo de pensamento que chamamos de paradigma. Todo paradigma é uma crença consolidada, ou mesmo cristalizada em alguma coisa ou fato que todos aceitaram normalmente como sendo reais, verídicos e inquestionáveis. Por exemplo, a crença na Bíblia, ao pé da letra. As pessoas não questionam, elas não investigam, elas estudam aquilo como sendo a palavra de Deus. Se você se aprofundar nesse estudo, você vai descobrir rapidamente que isso não é verdade. A Bíblia começou a ser escrita mais de 300 anos depois. A própria vida de Jesus, os apóstolos começaram a redigir os primeiros textos mais de 30 anos depois. Então existe muita alteração, só que as pessoas ignoram que isso vem de mãos humanas e passaram a dar um valor àquilo como sendo uma coisa divina e intocada, e você tem que acreditar em tudo ao pé da letra. Então esse é um paradigma cristalizado que precisa ser modificado se quiserem que ocorra evolução na Terra.
Senão não vai ter evolução, vai continuar as guerras, vai continuar tudo do jeito que está e cada vez pior. Quando uma pessoa, paradigmas populares, vamos comentar alguns aqui. Quando uma pessoa morre, vai para o céu, e quando a má morre, vai para o inferno. E isso é uma crença assim que ainda está muito forte no planeta. A crença que Deus é um velho barbudo sentado no trono, lá de cima comanda tudo. A crença que Deus pode perdoar e condenar como bem entender, que também não tem nem de longe isso é real. Que Jesus salva, também não salva nada, não é assim que funciona a coisa, ele não pode fazer isso. Existem leis que têm que ser respeitadas, e se um personagem, um ser de atingir o nível que ele está, ele não pode ficar quebrando leis. Então isso não é do jeito que as pessoas pensam que é. Outro paradigma que a pessoa pensa que o tempo passa. Isso é muito, a gente vai falar muito sobre a questão do tempo depois, espaço. O tempo não passa, ele é linear. Quem passa são as pessoas. O tempo é como se fosse uma estrada e a estrada está parada, ela não é uma escada rolante que vai andando. O tempo é uma coisa parada, as pessoas que passam sobre o tempo. Tá? Vamos depois falar sobre isso. Antigamente se pensava que a Terra era quadrada. Também isso já foi superado. Que a Terra era o centro do universo. Durante centenas de anos, muitas centenas de anos se acreditou nisso. Também, felizmente, já não se acredita mais. Que a humanidade sofre hoje porque Adão e Eva comeram a maçã que era proibida por Deus. Ponto. Isso ainda tem milhões de pessoas que acreditam nessa coisa, que também não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Agora vamos ver um novo estudo em cima desse conceito, sobre a complementariedade, que é, como eu falei no início, muito importante, sobre as ciências antigas e as modernas, porque é interessante a gente lançar a mão dessas informações para ir somando dentro de novos conceitos que devem ser formados e mais extensos, mais abrangentes. Então, com certeza faremos apenas um esboço da ideia a fim de obtermos a formalização de um novo conceito, pois poderíamos expressar a mesma coisa de 1000 formas diferentes. Complementariedade do coração e do espírito, da sensibilidade, da razão, do passado e do presente para o futuro. O que buscamos antes de tudo é uma reconciliação e um respeito mútuo entre os dois modos de pensamento, duas formas de percepção dos fenômenos universais que transportamos continuamente em nós pela própria constituição de nosso organismo. Para compreender tudo isso de forma mais profunda, seria bom estudar a Gênese e conhecer os seus elementos constituintes fundamentais. Assim, identificar as interações entre os diversos fatores. Então, vamos começar falando um pouquinho da Gênese para servir de base, que nós precisamos partir de um princípio. Esse princípio poderia ser de 1000 formas diferentes, como eu já disse, mas eu escolhi aqui começar pela Gênese, porque na Bíblia sempre se começa pela Gênese. Então, vamos começar por aí também, onde todos estão acostumados. Mas só que a Gênese do conhecimento, vamos começar com a Gênese associando informações de um nível diferente. A criança que nasce no século XX dispõe da mesma bagagem psicofisiológica que a criança nascida em uma família de Cro-Magnon há milhões, eu coloquei milhares, mas é milhões de anos atrás. Cro-Magnon é um homem primitivo na Terra, da Idade da Pedra.
A capacidade cerebral deles é a mesma, bem como os reflexos e os instintos, sendo mínima a diferença entre aquela época, uma criança de 1 milhão de anos atrás e agora. Segundo um estudioso francês chamado Lapelle-Guéry, o meio ambiente cósmico praticamente em nada mudou, mas o meio ambiente natural do nosso planeta foi alterado profundamente pelas mãos do homem. Se bem que a criança do século XX, durante alguns anos de sua formação, será submetida a duas influências diferentes e nem sempre harmonizadas. Em uma parte, as influências cósmicas, luz, magnetismo, eletricidade, gravitação, raios cósmicos, radioatividade, que pouco mudaram em milhares de anos. Por outro lado, as influências do meio ambiente social que se modificaram consideravelmente no decorrer do tempo. Podemos somar nisso tudo aí, depois, no aprofundamento desse assunto, mostrando que as crianças atuais não são como as crianças antigamente, apesar de biologicamente ser a mesma constituição, mas só o fato de termos hoje uma quantidade absurda de informações já começou a sofrer alterações muito significativas que acabam transformando também a nível biológico cada ser. Então, a fisiologia, os instintos, o funcionamento vegetativo do homem permanecem os mesmos desde milhares e milhares de anos, bem como a organização cósmica que envolve isso. Sua consciência de vigília, cérebro espinhal, todavia, teve no decorrer dos séculos de se adaptar às condições sociais muito variadas. Se estudarmos a evolução zoológica das formas e nos ativermos particularmente ao desenvolvimento da consciência através das espécies, perceberemos que os primeiros atos são reflexos. Isso em qualquer ser humano, os primeiros atos, reações biológicas que a pessoa tem, sempre são, ela advém dos reflexos instintivos, ou seja, são reflexos naturais que os homens das cavernas também tinham. E isto se produz segundo esquemas simples. A excitação produz uma resposta imediata, como é o caso, por exemplo, nos seres unicelulares, tais como paramécios e as euglenas. O que se passa no nível do indivíduo se passa também no nível da humanidade. Se desejamos compreender a evolução de um grande conjunto, é necessário observar atentamente um setor mais restritivo, de maneira a poder determinar os elementos constitutivos da base e em seguida acrescentar outros fatores, se quisermos extrapolar a um conjunto mais vasto. Para compreender o pensamento primitivo e os métodos analógicos simbólicos que empregavam os antigos para discernir em sua consciência as forças do universo, devemos situar no nível do indivíduo as diferentes fases que o conduzem aos instintos animais, ao pensamento primitivo, em seguida à visão analógico-simbólica antiga e, enfim, ao pensamento indutivo, dedutivo da ciência experimental moderna. Então, esses conhecimentos, eles acabam formando uma base importante de entendimento do funcionamento e, através de comparação entre os seres primitivos e os seres atuais, para que possamos ter uma compreensão mais profunda das diferenças que estão ocorrendo. Ou seja, que tipo de evolução que as pessoas estão vivenciando, estão passando. Todo o problema de nossa época vem do fato de que o cérebro do homem deve transpor em um tempo relativamente curto, teoricamente em 5 anos,
o que a humanidade levou vários milhares de anos para adquirir. A mesma coisa não acontecia no passado. O ser humano, ele pouquíssima coisa acrescentava de conhecimento, e ainda assim de coisas cotidianas, nas suas comunidades onde viviam no passado, nas suas tribos. E hoje em dia, uma criança pequena, com poucos anos de idade, já recebe uma quantidade gigantesca de informação do planeta inteiro em pouquíssimo tempo. E isto provoca alterações profundas de desenvolvimento. Então nós queimamos etapas, suprimimos as fases de formação que deveriam, segundo a lei da evolução da consciência, serem respeitadas no tempo que lhes era proporcionalmente atribuído. E esta velocidade passa a ser a cada ano mais rápida, mais intensa. Chegamos assim a criar seres desequilibrados. Alguns setores de sua consciência estão completamente hipertrofiados, sendo que outros se encontram em estado embrionário ainda. É um pouco como se construíssemos uma casa colocando primeiro o telhado antes de termos construído a parede. Então a gente vê isso, se vocês forem num estádio de futebol, por exemplo, e ficar olhando aquela torcida toda, e tendo um conhecimento mais profundo sobre as reações humanas e de tudo isso que estamos falando aqui, vocês vão começar a ficar chocados de ver o que está acontecendo. Mas se um ser deseja realmente atingir a compreensão do sentido de sua vida, é preciso que ele possua bastante energia, um grande elo em direção da verdade, para recomeçar a sua educação de forma correta. Porque, infelizmente, como eu falei, o meio acadêmico vem transmitindo informação truncada, ou seja, é passado aí 5% do que existe para as pessoas e não trata do assunto relacionado à questão da energia da vida para as pessoas. E eu vou dar um exemplo prático disso. Se você entra numa universidade para estudar medicina, a medicina estudada na universidade é em cima da morte. O que aprende lá é dissecar cadáveres, estuda-se a morte, que o sujeito está lá, o corpo morto. Você não está lá para estudar a vida. A energia da vida é que está circulando naquele indivíduo. Também não está lá para estudar o espírito dele, e sim somente a parte que já era, que já foi. Então daí a grande importância do estudo das ciências aqui, da medicina alternativa, medicina holística, então das energias, da medicina quântica, porque você vai ter pela frente aí 95% do que existe realmente no universo para entender. Já que a matéria é só uma simples expressão, é uma ponta do iceberg do que existe nos bastidores da vida. A maioria das pessoas da nossa época acredita ter terminado esta evolução. Tem muita gente que pensa que já é muito evoluído. Isto é principalmente entre 20 e 25 anos, os jovens acham que eles são o máximo. Então aqueles que não fazem esse esforço progressivamente, desse desenvolvimento maior, no decorrer dos anos acabam se afundando as pedras de seus palácios nas areias movediças das lacunas mal resolvidas. Então, e isto gera toda essa sociedade deprimida
doente, incompetente, de visão curta, egoísta, enfim, uma lista de defeitos, porque simplesmente eles se acham únicos no universo. Divididos totalmente. E isto gerou toda uma divisão entre eles mesmos e a sociedade e a vida. E isso precisa mudar. Se queremos que exista um novo mundo, que exista um novo homem realmente, um mundo de paz, de alegria e de amor, há uma estrutura gigante de conceitos errados sobre a vida que precisam ser demolidos para que a nova visão humanística passe a existir na questão evolutiva humana. E o que nós podemos fazer para isso?